Paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Vamos dar sequência no livro de introdução ao Novo Testamento, é o livro em evidência, né, esse estudo. Na aula passada, nós falamos um pouco aí a respeito da parte social de Israel, da parte, depois nós falamos do conceito religioso, as instituições religiosas, quais eram as práticas quando Jesus entra em cena. Nós sabemos que o domínio político estava sobre Roma. Roma era o império que liderava, né, e Jerusalém, Israel. E no conceito religioso, nós vimos um pouco a respeito do templo, da sinagoga, quais eram as práticas sacrificiais e práticas que Jesus veio cancelar, né? Jesus não cancelou a lei. Jesus cancelou as práticas sacrificiais, ou seja, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando eu recebo Jesus, quando eu creio em Jesus, são apagados os meus pecados. Foi isso que Jesus veio anunciar. E salvar o homem, né? Levar o homem para o céu, certo? Então, esse era o cenário religioso que Jesus, na situação em que Jesus se apresenta. Agora, no capítulo 5, lição 1, o tema central desse livro, falando aqui do tema central desse livro, é formação, estabelecimento e expansão do cristianismo, certo? Agora nós vamos falar um pouco aí a respeito da relação do Novo Testamento e o judaísmo. Nós sabemos que quando o evangelho foi pregado, inclusive Mateus relata isso, os evangelhos de Marcos, havia muitos discípulos, e entre esses discípulos haviam judeus cristãos, pessoas que serviam, né, dentro do cenário sacrificial, né, a uma classe religiosa do farisaísmo, mas quando Jesus vem, eles seguem a Jesus, né? Judeus, gentios, ou seja, o gentio é tudo aquele que não é judeu, toda aquela nação que não é judia é gentia, né? Então, muitos estavam ali em Jerusalém, muitos viviam nas redondezas e apreciaram a pregação do mestre e se converteram. 5.1, no 5.1 fala do judaísmo e a sua origem histórica. Jesus, ele é anunciado pelos profetas como o filho de Davi. Ele é anunciado como o rei, né? aquele que tomaria o trono de Davi. Muitos entenderam que era uma forma prática, né? Mas Jesus, quando ele vem, ele eleva isso. Ele está falando de uma forma espiritual. Mas nós vamos falar um pouco aqui da origem da história do judaísmo, que foi a raiz, né? A raiz. Jesus é a raiz de Jessé. Então, todo o contexto histórico da humanidade tinha que ter uma nação que recebesse o Salvador. E essa nação foi a nação de Judá. Foi a tribo de Judá, da descendência de Jacó, né? Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. E os fariseus, os judeus, eles apreciavam, e muitos ainda apreciam, as alianças abraâmicas, né? A história de Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão, sendo o pai, chamado pai da fé. E Jesus faz menção de Abraão, às vezes. Aí, em seguida, posterior a Abraão, veio o momento da lei mosaica, Deus levantando Moisés, já tirado do Egito, né? Porque Moisés escapou da fúria
de Faraó, quando criança, e Deus resgata Moisés, resgata um povo e coloca esse povo sob a liderança de Moisés e lhe dá uma lei, né? Aí nós vamos ver isso no livro de Torá e na lei mosaica, fala dos conceitos de Deus, desde o livro do Êxodo, Deuteronômio, enfim, Levítico, né, que é a parte sacrificial, divisão do reino do norte e sul. Israel passou por um processo de um reinado complicado e se dividiu. Então, parte era norte e parte era sul, tá certo? Então, tinha o reino do norte, que é o reino de Israel de Samaria, e o reino do sul, que é o reino de Judá. Nós vemos isso na história dos reis. Judaísmo pós-exílio, transformações sofridas pela religião judaica durante o período em que esteve na Babilônia. O judaísmo sofreu um grande impacto devido um grande impacto da sua religião, da sua crença, devido ao sincretismo, né? Ou seja, muitos pensamentos, muitas pessoas, muitas nações num único lugar trazia uma influência, né? O homem tem uma tendência grande a ser influenciado. E esse foi também uma das estratégias de Alexandre o Grande para evitar rebelião. Então, ele misturava as nações. Quando você mistura povos num lugar, você fragiliza o conceito, né? Certo? Por isso que existem países hoje que têm um conceito fortíssimo, como a Suécia, como a Noruega, porque não é um país assim de sincretismo elevado, né? Então, eles conseguem manter a raiz dos seus pensamentos e dos seus ideais. Certo? E isso aconteceu com o judaísmo no pós-exílio. O judaísmo e a sua teologia. O que o judaísmo pensa? Qual que é a projeção do judaísmo? Muitas coisas, em muitas situações, Jesus foi afligido, foi reprovado, porque diziam que ele não era o Filho de Deus. Mas nós vemos aqui o conceito de Jesus que está enquadrado dentro do judaísmo. No 5:2:1 fala que era monoteísta, ou seja, o homem de Deus ele precisa ser monoteísta, ou seja, a crença num único Deus. Eu não posso ter vários deuses. Só existe um único Deus, o Deus verdadeiro, né? O Deus Jeová. 5:2:2 fala da criação da terra. Isso é um conceito, uma projeção, a teologia do judaísmo, o que eles pensam, como é que eles veem acerca da criação do céu e da terra. Os céus e a terra são obras das mãos criativas de Yahvé. Então, nós vemos que está dentro dos conceitos da palavra de Deus. E hoje nós vemos muitas teorias, os homens se perdendo nas teorias do Big Bang, que tudo se gerou através de uma explosão. Outros falando da teoria do evolucionismo, o homem vindo do macaco, e está tudo errado. Primeiro, porque são teorias, não são teorias, são coisas não comprovadas. Não existe argumento para isso. Simplesmente uma teoria. É o que o homem está achando. E não é isso que Deus tem para apresentar para o homem. Deus tem para apresentar para o homem uma verdade. E a verdade de Deus está embutida na sua palavra, inserida na sua palavra. 5:2:3, o homem e a mulher. Qual que é o conceito do judaísmo a respeito do homem e da mulher? Para eles, o homem é criado no último dia da criação, a mulher é criada a partir da costela de Adão, desculpa. E isso está dentro do conceito das Escrituras. Nós temos teologia do judaísmo. 5:2:4, o céu e o inferno. Como é que eles veem? Eles veem o céu como um lugar de repouso para os justos e o inferno, lugar de sofrimento para os ímpios.
e está também dentro da projeção do Novo Testamento. Tá certo? Aqui, acerca da morte e a vida é um dom gratuito de Deus. Está dentro dos conceitos do judaísmo, está dentro dos conceitos do Novo Testamento. A morte, dois tipos. O último suspiro e o habitar da alma no Sheol, né? Ou no lugar de repouso. Deve ser um conceito do judaísmo muito assemelhado ao Novo Testamento, aquilo que Jesus veio anunciar. Ainda tratando da teologia, morte e a vida na ressurreição. Então, ressurreição. Os corpos seriam restaurados e enviados a Jerusalém por meio de túneis. É uma teologia do judaísmo. E isso não confere com o Novo Testamento, com as cartas que Paulo escreve aos Coríntios, né? Tá certo? A igreja vai ressurgir vai ressurgir na vinda de Jesus, quando ele vier sobre as nuvens, né? A igreja vai ser resgatada e a terra vai entrar numa grande tribulação. É isso, teologia ainda do judaísmo, 5:2:6, o pecado e o perdão. Como é que o judeu vê o pecado e o perdão? Associados à obediência à lei. Pecado, não observância. O que é o pecado de Deus? É a não observância de algumas das exigências impostas pelo Torá, seja ela em que nível for. Então, o judeu ele é baseado totalmente no Torá. 5:2:6, o pecado e o perdão ainda. Perdão, ligado. Falamos do pecado, agora falamos do perdão. No conceito teológico do judeu. Ligado aos sacrifícios expressos pela legislação mosaica. Morte de animais. Ou seja, o homem pecava e dentro da legislação ele era julgado, se levava um cordeiro, se levava um animal de sacrifício, esse animal era apresentado no lugar do pecador. Então, quem morria era o animal expiatório e o pecador sobrevivia. Esse era um conceito sacrificial no templo e no tempo de Moisés. 5:2:7, o Messias e a redenção. Como é que eles veem? Qual é a teologia deles? Qual é a visão teológica? Ideia de um Messias ungido é um dos temas mais antigos da teologia judaica, né? E surge após a queda do homem no Éden. Então está aí um conceito teológico a respeito da redenção do Messias e da redenção. Nós vemos lá no início, quando Adão e Eva pecaram, Deus fornece para eles. Eles se cobriram com folhas de figueira, ou seja, estavam se justificando diante de Deus, escondendo a sua vergonha. Mas Deus, porque a folha seca, Deus providenciou a pele de um animal. Isto é uma apologia já da redenção do homem. Deus redimindo o homem do pecado, do erro. 5:2:7, o Messias e a redenção. Em algum momento, a volta ao paraíso foi substituída por uma esperança de libertação nacional. Então, os israelitas, eles esperam o Messias e a condição, a visão é de uma libertação nacional. Jesus fez algo excelente acima, né? Jesus fez algo espiritual. Eles estavam esperando uma libertação de um império, ou de Roma, ou de qualquer outro império. Eu finalizo aqui, né? IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, a nossa referência, Pindamonhangaba, São Paulo. O nosso núcleo, o nosso canal, Núcleo IBAD Glória no YouTube. Né? Participe conosco, dê o seu like e nos ajude a divulgar
palavra de Deus, a mensagem de Deus, se você gostou. Ok? Um forte abraço para todos. Em o nome de Jesus.